Olá pessoal, começar mais uma matéria hoje, deixar disponível para vocês. E hoje vamos começar sobre variáveis aleatórias discretas. Então vamos relembrar um pouquinho o que vocês já viram lá na disciplina de métodos de estatística para administradores 1, aonde falava em tipo de variáveis. Se vocês lembrarem de variável quantitativa discreta, que é o tipo de variável que a gente vai trabalhar aqui, esse tipo de variável quantitativa discreta é quando eu tenho uma variável, no resultado é um número, e esse número obrigatoriamente só pode assumir um valor inteiro. Então, sempre é resultado de alguma coisa que é uma contagem, né? Então, número de carteiras em sala de aula, número de irmãos, sempre só pode resultar em números inteiros, tá? Então, a partir de agora, eu vou calcular probabilidade, onde o meu interesse é uma variável desse tipo, onde o resultado é um número e esse número só pode assumir valores inteiros. Então, vou exemplificar para vocês, começarem com um exemplo aqui sobre variável aleatória discreta, onde eu tenho um problema que sabe-se que a eficiência de uma vacina é de 80%. Ou seja, se 100 pessoas tomarem vacina, espera-se que 80 das 100 pessoas esteja imune realmente de uma gripe ou de qualquer outra doença que seja direcionada a essa vacina, tá? Vamos pensar num grupo pequeno agora. Eu tenho um grupo de 3 pessoas, 3 indivíduos de uma população vacinada é submetida a testes para verificar se a vacina teve imunização, ou seja, a vacina foi eficiente nessas 3 pessoas, ok? Então, se a gente pensar num grupo de 3 pessoas, quais os resultados que podem acontecer? Então, eu coloquei aqui, eu vou chamar... eu vou mudar um pouco a notação para fazer isso no Excel, mas aqui o E quer dizer que ele foi imunizado e o E com a barrinha em cima é que não ocorreu imunização. Então, só para ficar mais fácil no Excel, eu vou chamar de I o indivíduo que foi imunizado e N o indivíduo que não foi imunizado pela vacina, tá? Então, olha só. Se eu tenho 3 pessoas, então eu tenho uma primeira pessoa, uma segunda pessoa e uma terceira pessoa, tá? Então, tem as 3 pessoas e eu vou escrever aqui quais os resultados que podem ocorrer, tá? Então, eu vou escrever todas as possíveis possibilidades que podem ocorrer 3 pessoas tomando a vacina. Então, vamos lá. A primeira ser imunizada, a segunda ser imunizada e a terceira ser imunizada. Essa é uma possibilidade. A primeira ser imunizada, a segunda ser imunizada e a terceira não ser imunizada. Uma outra possibilidade, somente a segunda não ser imunizada pela vacina ou somente a primeira não ser imunizada pela vacina, tá? Além disso, eu tenho a possibilidade de só a primeira foi imunizada pela vacina e as outras 2 não. Somente a segunda pessoa foi imunizada pela vacina ou somente a terceira pessoa foi imunizada pela vacina, tá? E tem uma possibilidade nenhuma das 3 pessoas ter sido imunizada pela vacina. Então, todos tomaram vacina, mas a gente quer analisar se foi imunizada ou não, tá? Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é calcular as probabilidades dela ser imunizada pela vacina, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 8 possíveis resultados que podem ocorrer. E eu tenho 100% de certeza que essas 3 pessoas, ao final, vai ocorrer uma dessas possibilidades. Não existe nenhuma outra possibilidade. Então, eu tenho 8 resultados. Para eu saber se eu conseguir escrever todos os resultados, eu tenho 2 possibilidades. Foi imunizado ou não foi imunizado. Então, eu tenho 2 possibilidades. E eu vou verificar em 3 pessoas, então 2 elevado a número de repetições, que no caso é o número de pessoas. 2 elevado a 3 vai dar o número total de possibilidades que eu tenho. Então está aqui 8. 8 é o total de possibilidades que eu tenho, um resultado que pode ser imunizado ou não imunizado, ou seja, 2 possibilidades, verificando isso em 3 pessoas, tá? Então, todos os resultados estão aqui.
Agora, vou voltar aqui no exercício, e no exercício eu estou falando assim, a probabilidade de uma pessoa ser imunizada pela vacina é de 80%. Então, se a gente pensar nesse primeiro indivíduo, a probabilidade dele ser imunizado pela vacina é 0,8. A probabilidade do segundo ser imunizado pela vacina, dado que o primeiro foi imunizado pela vacina, continua sendo 0,8, ou seja, essa probabilidade é de eventos independentes. Independente se a primeira pessoa foi imunizada ou não, isso não interfere na probabilidade da segunda pessoa ser imunizada pela vacina. E assim por diante. Então eu quero calcular aqui a probabilidade da primeira e da segunda e da terceira pessoa ser imunizada pela vacina. Então isso aqui basta, como são eventos independentes, basta, e a probabilidade é a mesma, basta multiplicar essas três probabilidades. Nesse caso, no segundo caso, a primeira ser imunizada pela vacina é 0,8, a segunda também é 0,8 e a probabilidade da terceira não ser imunizada pela vacina. Ora, se a probabilidade de uma pessoa ser imunizada pela vacina é 0,8, ou ela é imunizada ou não é, tem duas possibilidades. Então, o complementar disso é 0,2. Então, é 1 menos a probabilidade dela ser imunizada pela vacina. Tá? Então, a probabilidade dela não ser imunizada pela vacina é 0,2. Tá? Então, fazendo isso aqui para as outras situações, eu consigo estabelecer algo que a gente, na verdade, já tinha visto, né? A gente já tinha visto, quando eu falei em eventos independentes para vocês, a gente construía todos os possíveis resultados e calculava a probabilidade. Então, até aqui, não tem novidade nenhuma do que eu já falei no curso para vocês. Então, essa aqui é não ser imunizada, essa ser imunizada e essa não ser imunizada. As duas primeiras não são imunizadas pela vacina, a terceira é imunizada pela vacina, ou a possibilidade das três não serem imunizadas pela vacina. E se eu vier aqui, deixa eu colocar isso como texto. Se eu colocar aqui a multiplicação dessas três probabilidades, eu tenho aqui a probabilidade, vou deixar com 3 casas decimais, a probabilidade das 3 pessoas ficarem imunizadas pela vacina é 0,512. Se eu arrastar isso aqui, ele faz o cálculo para todas as outras situações. Observem que se eu somar essas probabilidades, essa soma tem que ser 1. Ou seja, eu tenho 100% de certeza de que um desses resultados vai ocorrer na imunização de 3 pessoas. Bom, agora, até aqui está tudo certo, não tem problema nenhum. Agora eu vou definir uma variável x. Sendo x, vou escrever aqui embaixo, deixa eu só mudar o formato, x vai ser o número de pessoas imunizadas pela vacina. E x pode assumir os seguintes valores. Então eu tenho aqui x vai ser nenhuma pessoa foi imunizada pela vacina, uma pessoa, 2 pessoas ou 3 pessoas foram imunizadas pela vacina. Então, se 3 pessoas vão tomar vacina, eu tenho certeza que o resultado que eu vou encontrar é que nenhuma foi imunizada, uma foi imunizada, 2 ou 3 pessoas foram imunizadas pela vacina. O que muda agora, o que me interessa é o número de pessoas imunizadas pela vacina. Não me importa se foi a segunda, se foi a terceira pessoa, não importa em que posição, qual pessoa foi imunizada, não importa é a quantidade de pessoas imunizadas pela vacina, tá? Então, nessa primeira situação, o número de pessoas que teriam sido imunizadas pela vacina são 3 pessoas. Nessa segunda situação, são 2 pessoas. Nessa terceira situação, 2. Aqui, 2.
aqui uma pessoa e nenhuma pessoa imunizada pela vacina, tá? Então, conforme eu escrevi aqui embaixo, eu tenho aqui os números possíveis de pessoas imunizadas pela vacina. E isso é uma variável quantitativa discreta, porque eu não posso encontrar 1,5 pessoas imunizadas pela vacina. Isso não é uma média, eu estou falando do número inteiro. Não posso, no grupo de 3, encontrar 1,2 pessoas. Então, isso aqui só pode assumir valores inteiros, tá? Então, pronto. Então, essa é a primeira informação que eu tenho. Então, isso aqui está no slide 3 para vocês, está disponível de variável aleatória discreta. Foi o que eu construí que está aqui na sequência, tá? Então, está aqui as possibilidades. Então, de nenhuma pessoa ser imunizada pela vacina, só tem uma possibilidade. E de 3 pessoas ser imunizadas pela vacina, só tem uma possibilidade. Enquanto que uma pessoa ou 2 ser imunizadas pela vacina, eu tenho 3 possibilidades, tá? Bom, agora eu vou querer construir uma tabela para esse tipo de situação. Ou seja, uma tabela que é dada, que é uma distribuição de frequência, aonde nessa tabela a primeira coluna entra a variável que eu estou analisando, e essa outra coluna, normalmente a gente entra, quando fala em construção de tabelas, com frequências. Só que aqui eu vou colocar probabilidades, ok? Então eu tenho uma tabela, que é X, que é o número de pessoas imunizadas pela vacina, coloco todos os possíveis resultados, e aqui eu vou colocar a probabilidade do número de pessoas imunizadas pela vacina ser dessa forma, ó. X maiúsculo representa o número de pessoas imunizadas pela vacina. X minúsculo representa, para mim, o valor da variável que pode ocorrer. Então, aqui eu vou estar calculando nessa situação a probabilidade de x igual a zero. A probabilidade de x igual a zero é o valor, ou seja, a probabilidade de nenhuma pessoa ter sido imunizada pela vacina. Ou seja, a probabilidade do número de pessoas imunizadas pela vacina ser igual a zero, tá? Então, eu conto aqui quais os resultados que tem o zero e vejo a probabilidade. Então, é 0,008. Qual a probabilidade de uma pessoa ser imunizada pela vacina? Tenho 3 situações, somo essas 3 situações. Por que eu somo? Porque ao final, ou ocorreu isso, ou isso, ou isso. Então, estou falando ou, eu somo eventos independentes. Se eu estou falando e, eu multiplico, tá ok? Então, a soma deles dá 0,096. De 2 pessoas ter sido imunizadas pela vacina, é somar esses 3 resultados, que isso dá 0,384. E o último resultado, que é 0,512. Ok? Então, eu tenho uma tabela resumo, que é o que me importa, sobre o número de pessoas imunizadas pela vacina. Tá? Agora, a partir de agora vai começar a ficar interessante, importante vocês saberem as perguntas que eu vou fazer aqui, né? Quando eu faço o seguinte, olha, poderia fazer a seguinte pergunta: qual a probabilidade de que, no máximo, uma pessoa ter sido imunizada pela vacina? O que é a probabilidade de, no máximo, uma pessoa ter sido imunizada pela vacina? É a probabilidade de que 1 ou menos do que 1, ou seja, a probabilidade de x menor ou igual a 1. Do número de pessoas imunizadas pela vacina ser igual a 1. Ok? E essa probabilidade, basta eu somar essas duas, que dá 0,104. Agora, eu poderia perguntar qual a probabilidade de que pelo menos 2 pessoas ter sido imunizadas pela vacina. Se eu perguntar a probabilidade de pelo menos 2, pelo menos é 2 ou mais que 2. Então, é a probabilidade de x maior ou igual a 2. Ok? Então, ou seja, são probabilidades que eu vou querer calcular futuramente, aonde eu tenho que agrupar essas outras probabilidades aqui, mas tem que entender a pergunta, se é maior ou igual, se é só igual, se é menor. Então tem que entender essas possibilidades. Então, se eu perguntar qual a probabilidade de que no máximo 2 pessoas ter sido imunizadas pela vacina, é menor ou igual a 2.
Claro? É o 2, 1 e o 0. Bom, uma outra coisa interessante que a gente tem aqui nesses cálculos de probabilidade, quando a gente tem uma variável quantitativa, é um cálculo de uma esperança matemática, ou valor médio. Então, a partir de agora, eu vou chamar de média uma esperança em probabilidade, tá? E o valor esperado, que é a esperança, ele é dado por x vezes a probabilidade associada ao seu x. Na verdade, se vocês lembrarem da primeira disciplina, isso aqui nada mais é do que uma média ponderada, onde o x são os valores da variável, o p de x são os pesos que entrariam com a probabilidade, só que na média ponderada eu divido pelos pesos. Só que como a soma dos pesos, aqui a soma de todas as probabilidades é 1, é por isso que eu não estou dividindo por nada aqui. Mas nada mais é do que calcular uma média, é fazer uma média ponderada, tá? Então eu posso fazer a seguinte pergunta: qual o número esperado de pessoas imunizadas pela vacina? Tá legal? Então, ou seja, o que eu tenho que fazer é aquela continha. Então, o número esperado de pessoas imunizadas pela vacina é igual. E aí eu venho fazer a continha aqui, ó. É igual ao valor da probabilidade, 0,008. Deixa eu mudar aqui o formato, fica mais fácil. Igual a 0,008 vezes o valor de x, que é 0, mais o valor da probabilidade 0,096 associado ao seu valor de x, que é 1, mais 0,384 vezes 2, mais 0,512 vezes 3. Ok? Então, ou seja, estou pegando a probabilidade e multiplicando pelos valores de x. Observem que aqui é um valor esperado. Um valor esperado é uma média. A média de um valor de x. Então, o x mínimo é 0 e o máximo é 3. Esse valor resultante tem que ser algo entre 0 e 3. Tudo bem? Então, isso não é uma probabilidade. Uma probabilidade é um valor entre 0 e 1. Como a gente viu aqui, todas as probabilidades que eu calculei é um valor entre 0 e 1. Agora, quando eu calculo uma média, tem que estar entre o mínimo e o máximo. Se eu der um enter aqui, olha, é 2,4. E notem como a ideia de média ponderada, eu sei que faz um pouco de tempo que vocês viram isso, mas a média vai sempre estar mais próximo dos valores onde estão os maiores pesos, ou seja, onde estão as maiores probabilidades. Então ele vai estar mais próximo do 3 porque os maiores pesos estão aqui. Tá? Então, mas o que significa isso? Eu não vou esperar que num grupo de 3 pessoas, 2,4 pessoas fiquem imunizadas pela vacina. Mas espera-se que se eu pegar vários grupos de 3 pessoas, num grupo uma pessoa ficou imunizada, na outra 2, na outra 3, e calcular uma média, espero que essa média dê 2,4. Ou seja, espera-se que a maior frequência que eu vou encontrar de imunização pela vacina em grupo de 3 pessoas é de 2 a 3 pessoas. Tá legal? Então, eu acho que essa parte é isso. Vou falar para vocês, tá? E aqui eu vou colocar ali no Excel para vocês um exercício e a gente vai fazer junto aqui, eu vou fazer junto, resolver para vocês, para depois vocês saberem resolver, tá? Então, eu já deixei aqui na planilha do Excel o exercício, aonde eu estou considerando que a probabilidade do Corinthians de vencer um jogo é de 0,7. Tá? Então, eu vou considerar a seguinte situação. Ou o Corinthians vence ou não vence. Tá? Eu não estou considerando a situação de perder ou empatar. Então, eu estou considerando somente duas possibilidades. Venceu ou não venceu. Se empatou ou perdeu, não me interessa. Então, venceu ou não venceu. Eu sei que eu coloquei a probabilidade do Corinthians vencer um jogo 0,7. É uma probabilidade baixa, né? Deveria ser maior, mas vamos considerar que a situação do Corinthians não está tão boa atualmente, né? Então, vamos deixar 0,7. Vamos ser um pouco modesto. E eu vou considerar que o Corinthians fez 3 partidas, 3 jogos.
e vou definir a minha variável x, vou escrever aqui embaixo, x é o número de vitórias. Então, quais os valores de x que podem ocorrer em 3 partidas? O Corinthians não vencer nenhuma em 3 partidas, vencer uma, vencer 2 ou vencer 3. Ou seja, não existe a possibilidade do Corinthians jogando 3 partidas vencer uma partida e meia ou 2 partidas e meia. Tá? Então, ou ele não venceu nenhuma, ou uma, ou 2, ou 3. Seguindo a mesma lógica do que eu falei anteriormente, o que eu vou colocar aqui em 3 partidas é a primeira partida, segunda partida e terceira partida do Corinthians. Ele pode ter vencido as 3 partidas, vencido somente as 2 primeiras, vencido a primeira e a terceira partida, vencido somente a segunda e a terceira, vencido somente a primeira partida, vencido somente a segunda partida, ou vencido somente a terceira partida. Ou, na pior das hipóteses, a gente nem deveria cogitar isso, né? Praticamente impossível, essa probabilidade deve ser super baixa, do Corinthians não vencer nenhuma das 3 partidas. Aí o time já vai entrar em crise. Bom, considerando que isso são eventos independentes, ou seja, considerando que o fato do Corinthians ter vencido ou não a primeira partida não interfere, não muda a probabilidade dele vencer a segunda partida e assim sucessivamente, tá? Então, considerando isso, eventos independentes, a probabilidade dele vencer uma partida, sendo a primeira, sendo a segunda ou sendo a terceira, essa probabilidade é a mesma. Então, isso aqui é 0,7, 0,7 e 0,7. E a probabilidade dele não vencer uma partida é 0,3. Então, isso aqui é 0,7, 0,7, 0,3. 0,7, 0,3 e 0,7. 0,3, 0,7 e 0,7. 0,7, 0,3 e 0,3. E assim por diante, né? Só vou acabar de preencher aqui, mas eu acho que já deu para ficar claro aqui, né? Como é que eu construo essas possibilidades. E o último, 0,3. E vou colocar aqui, definir o x, o número de vitórias. Só antes o seguinte, a letra A, quando eu peço para vocês obtenham uma tabela contendo todos os possíveis resultados do experimento, aleatório do experimento, e as possibilidades associadas a cada um desses resultados, é justamente essa parte que eu estou fazendo aqui. Isso aqui que eu selecionei é o que está pedindo no item A, tá? Então o item A está sendo respondido aqui. Então o x, aqui ele pode vencer 3, aqui ele vence 2, 2, 2, 1 ou 0. Então ao final de 3 partidas eu tenho 100% de certeza que uma dessas 3 possibilidades vão ocorrer, tá? Esqueci de colocar aqui, eu vou trazer para cá, pessoal, as probabilidades, né? Esqueci de calcular as probabilidades. Então, basta multiplicar essas 3 probabilidades. Vou deixar com 3 casas decimais. Aqui. Tenho todas essas possibilidades, tá? Então, essa aqui são as probabilidades. E eu tenho aqui o resultado que está pedindo no item. Deixa eu diminuir um pouquinho, acho que vai ficar melhor para ver por completo daí, né? Então eu tenho aqui, obtive a tabela contendo todos os possíveis resultados. Agora no item B, obter a distribuição da variável aleatória. Distribuição seria aquela tabelinha agrupando os resultados, né? Então no item B eu estou pedindo isso aqui, ó. Eu tenho x, pode ser 0, 1, 2 e 3, não é isso? Aonde eu tenho aqui a probabilidade de x, ou seja, a probabilidade do número de vitórias do Corinthians ser igual a 0.
que seria o 0,027. Vou deixar aqui com 3 casas decimais, todos os valores. A probabilidade do número de vitórias do Corinthians ser 1. Então, se eu somar essas 3 possibilidades, isso dá 0,189. A probabilidade do Corinthians vencer 2 partidas seriam essas 3 possibilidades: 0,441. E de vencer as 3 partidas, 0,343. Então, o mais provável que ocorra ao final de 3 partidas é o Corinthians vencer 2. É o mais provável, não quer dizer que vai acontecer, tá? Tem que ficar claro que probabilidade só estima uma relação do que é possível ocorrer, não é certo que ocorra. Tá, então chega lá, o Corinthians perdeu 3 partidas. Pô, você falou que a probabilidade era pequena e ele perdeu 3, mas existe a probabilidade, tá? Mas o mais provável é que ao final de 3 partidas o Corinthians vença 2 partidas. Além disso, eu estou pedindo aqui para construir um gráfico para que represente essa situação. Esse gráfico aqui eu vou tentar fazer no Paintbrush. É um gráfico um pouco diferente, é novidade para vocês. Vou até levar a tabela, ver se dá certo lá para o Paintbrush. Isso, deu certo, tá aqui. Então, o gráfico, no eixo X do gráfico vem o X, vem as variáveis que estão, os números que estão aqui no X, e no eixo Y vem as probabilidades. Então, se eu vier aqui e montar um gráfico, monto aqui o eixo Y, está associado às probabilidades, e aqui o eixo X, ok? Então eu posso aqui escrever aqui o valor 0, seria bem aqui em cima. Para não ficar um layout muito ruim, eu vou colocar o 0 aqui, vou colocar o valor 1 aqui, o valor 2 aqui, e aqui o valor 3. Aí eu não vou colocar aqui nome nos eixos, pela dificuldade aqui de fazer isso, mas aqui representa número de vitórias do Corinthians e esse eixo aqui representa a probabilidade. Então esse eixo aqui, o mínimo é 0 e o máximo é 3. Então eu venho aqui no 0 e como a variável é uma variável quantitativa discreta, eu não espero que tenha valores dentro desse intervalo. Então não vou fazer um gráfico de colunas. É um gráfico que é uma linha que é só nesse ponto que existe a probabilidade. Fora desse ponto não existe. Então no primeiro caso é 0,027, eu subo uma linha pequenininha. No segundo caso é 0,189, a linha é um pouco maior. No 0,441, a linha é bem maior. E aqui nesse outro caso, a linha é um pouco mais baixa que essa segunda. Então esses aqui são os valores, esse valor aqui estaria associado aqui a 0,441, esse valor estaria associado a 0,343 e assim por diante, tá? E a probabilidade aqui nesses intervalos, nesse meio é 0, por isso que tem que ser uma barrinha bem fininha. Ele é feio, mas é o gráfico mais adequado para se fazer a probabilidade quando tem uma variável quantitativa discreta. Tudo bem? Voltando aqui à situação, vamos pensar agora que o Corinthians tenha jogado 10 partidas. Qual a probabilidade do Corinthians vencer 5 partidas, ou vencer no máximo 2 partidas? Ou seja, a partir desse momento, fica inviável eu escrever, igual eu escrevi aqui, todos os possíveis resultados. Não é possível pegar 10 partidas do Corinthians e escrever todos os possíveis resultados. Então, de agora em diante, eu vou ter que criar uma situação em que eu tenho uma variável quantitativa discreta e vou precisar calcular essas probabilidades. Como isso se torna muito difícil, o que a gente vai ver no próximo vídeo vai ser o seguinte, uma fórmula para uma situação igual a essa, onde eu tenho eventos independentes de uma variável quantitativa discreta e eu quero calcular diretamente essas probabilidades aqui, tá? Então nós vamos guardar esses valores e vocês vão ver que com a fórmula
que eu vou falar no próximo vídeo, a gente vai chegar diretamente nessas probabilidades que eu encontrei aqui. Tudo bem? Então, essa aqui é apenas uma introdução de variáveis quantitativas discretas. O que a gente está interessado agora? Não está interessado mais, então, na probabilidade, se é a primeira pessoa, se é a segunda pessoa, é o primeiro jogo aqui no caso, o segundo jogo do Corinthians, primeira partida, segunda partida, que ele venceu. É o número de vitórias. Não importa se venceu o São Paulo, se perdeu para o Palmeiras, não importa, é o número de vitórias, tá? Então, é apenas uma introdução e no próximo vídeo eu continuo e generalizo essa ideia da variável quantitativa discreta, tá? Então, é isso.